Vamos orar. Pai querido, ajusta os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vontade ao teu coração, à tua mente, à tua vontade, Senhor. Pai, nós não queremos te ofender, Senhor. Não queremos fazer a nossa vontade para agradar pessoas. Nós queremos fazer a tua vontade para que o teu nome, tua glória seja manifesta nesse mundo que jaz no maligno. Ajuda-nos, Senhor, a entender o valor, a profundidade e a abrangência da tua cruz em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos que teu Espírito nos ilumine, nos esclareça e ganhe o nosso coração para ti, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. O desafio é justo isso. Como é que eu vou viver essa vida familiar dentro daquilo que Deus quer para nossas vidas? Amados irmãos, tudo em relação às coisas de Deus, ela tem um preço. No geral, o povo de Deus não quer pagar o preço de fazer o que a Bíblia diz e ficar no que a Bíblia diz. Então nós estamos numa época de adaptação. Nós adaptamos o que nós pensamos, o que nós achamos em todas as partes da nossa vida. Irmãos, o que não está na palavra de Deus, não faça. O que a Bíblia não diz, não faça. Não entre nessa que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você fala contém, você pode acrescentar, você pode tirar, você pode fazer um monte de coisa. Mas irmãos, a ruína da igreja hoje, no geral, é porque menosprezaram o Evangelho da graça de Deus. A cruz é uma cruz barata, é uma cruz sem morte, é uma nova cruz, a cruz sem Cristo, a cruz sem eu e você em Cristo. É a cruz onde nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, estamos com Cristo para uma nova vida. É uma outra cruz. Onde você passa longe da cruz. Onde é uma graça barata. A graça sem preço. A graça de Deus teve um preço, meus irmãos. Caríssimo. Então não baixe, não nivele as coisas de Deus no nível do que nós pensamos, nós achamos, acho que é melhor assim. Irmãos, e você, nós devemos ser como os bereanos. Eles iam ouvir a palavra de Deus, depois iam conferir. Eles não queriam ser enganados. A cruz, ela tem uma abrangência em nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. A cruz não só me salvou do poder do pecado, da condenação do pecado, da culpa do pecado. A cruz me salvou de mim mesmo. A primeira parte da cruz é substituição. Jesus me substituiu. E isso você vê em Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o 3:20. Você está lá, substituição é o sangue de Jesus tratando os meus pecados. E isso vai até Romanos 5, do 1 até o 11. Mas quando você entra em Romanos 6, é Deus tratando o pecador. Ele inclui eu e você na morte de Jesus. Jesus não morreu sozinho. Ele morreu sozinho como substituição e como Salvador único. Mas Ele me incluiu na sua morte, para que a nossa velha natureza fosse crucificada juntamente com Cristo. E aqui é que entra o problema, amados irmãos. Jesus veio me libertar agora, amados irmãos, as nossas vidas do poder do pecado. Romanos 6 é libertação. E Romanos 6 vai dizer que eu morri para o pecado. Eu morri para a carne, Gálatas 5. Eu morri para o mundo, Gálatas 6:14. Eu morri para mim mesmo, Gálatas 2:20. Eu morri para Satanás. Colossenses 2:14. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado naquela cruz. Jesus triunfou sobre Satanás. A abrangência da cruz, amados irmãos, é eterna.
E se a cruz não estiver operando na sua vida, na minha vida, nunca teremos uma família abençoada, uma família que põe a sua casa em ordem. Porque sempre o marido vai ter deficiência de amar a sua esposa e a esposa sempre deficiente em sujeitar o seu marido. Sempre. Então, a cruz, ela tem 3 aspectos da cruz. É a substituição de Jesus, e nós ganhamos a salvação, Ele perdoou todos os meus pecados. Mas Ele tem um aspecto, amados irmãos, que morremos juntamente com Cristo e chama-se libertação. Então nós fomos libertados da velha natureza. Ele diz, quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E ele vai dizer assim, que agora o pecado não tem domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, está debaixo da graça de Deus. Então, a palavra de Deus, amados irmãos, ele vem dizer que agora eu estou morto para o pecado, estou morto para a carne, morto para o mundo, morto para mim mesmo, morto para Satanás. Isso é o objetivo, ele já fez lá. Agora tem o subjetivo. O meu justo viverá da fé. Nós temos grande dificuldade, amados irmãos, porque ainda não entendemos. Isto daqui é pecado contra Deus, eu morri para Ele. Isto daqui é que o mundo prega, eu morri para Ele. É isso que a carne diz para eu fazer, para satisfação própria, justiça própria. A carne, presta atenção, amados irmãos, não existe nada na carne de bom. A carne nada mais é que a nossa natureza terrena, a natureza do pecado. Romanos 7 tem 4 leis. E uma das leis é a lei do pecado. Por isso, Romanos 7, amados irmãos, tem mais de 25 vezes dizendo eu, mim. E é uma vida de derrota. Paulo diz assim, miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte? Porque nós estamos centralizados em nós. Quando nós centralizamos em nós, matamos o nosso casamento, matamos nossa família, matamos o relacionamento, matamos a vida da igreja. Nós não crescemos espiritualmente, irmãos. Por isso a Bíblia é tão clara. Você quer me seguir? Então negue você. Você quer negar você para fazer o que é certo como marido, como esposa? Ou ainda a gente vai continuar sabendo todos os ditames bíblicos da Bíblia e sem tomar nenhuma decisão? Amados irmãos, toda a revelação da palavra de Deus leva a uma resolução. O que eu vou fazer com ela? E se eu aceitá-la como palavra de Deus, vai trazer uma revolução na minha vida e na sua vida. Uma nova visão bíblica, porque perdemos ela. Não é uma nova revelação. Deus não tem uma nova revelação. Deus tem uma nova revelação da Bíblia, daquilo que já foi escrito. Uma revelação profunda de quem Cristo é, o que Cristo fez, o que nós somos em Cristo, para quem nós somos chamados. E você vê Efésios de 1 a 3, a posição que nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas quando você vê o Efésios 4, vai dizer como é que vocês devem viver a sua vida dentro da Assembleia, entre os irmãos. Mas Efésios 4, 5 e 6, irmãos, ele vai dizer assim, vocês agora como filhos amados, andai em amor. Depois ele vai dizer, vocês são filhos da luz, andem na luz. Depois vai dizer, olha, veja como é que vocês estão andando, andem com prudência e sabedoria. Aí ele continua dizendo, Efésios 5,18, vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo, e não embriagueis com vinho. Sabe que embriagar com vinho aqui? Tudo que nos tira da beleza, da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. Nos embriaga. O mundo embriaga, a carne embriaga, o eu embriaga. O diabo embriaga você, ele engana você.
O que falta para a igreja, irmãos e irmãs? Uma consciência crescente que naquela cruz nós fomos crucificados com Cristo para uma nova vida. Não tem nada a ver com a vida anterior. Ele me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É outra visão, outra mente, outra vontade, outro propósito. Não tem nada a ver com a vida passada. O que nós queremos fazer, irmãos? Nós pegamos a nossa velha vida e queremos moldá-la a ela. Não existe isso. A velha vida tem que ser crucificada com Cristo Jesus. E é uma nova vida. E agora nós temos duas naturezas. A natureza do pecado e a natureza de Deus no nosso espírito. A natureza do pecado, sabe onde que ele está? Na nossa alma e no nosso corpo. A alma fala da nossa mente, fala do nosso coração, fala da nossa vontade. Então, Cristo, nesse aspecto da cruz de Cristo, diz respeito ao velho homem. A Bíblia diz assim, você deve despir do velho homem e revestir do novo, que segundo Deus, Ele é justiça. A verdade, amados irmãos, que nós não queremos despir de nada. Nós queremos moldar as coisas de Deus ao que eu penso, ao que eu acho. Então eu quero moldar, Senhor. Se o Senhor está, naquilo que eu penso, o Senhor concorda, está tudo bem. Agora, se o Senhor não concorda, eu fico com aquilo que eu concordo. Isso é a ruína da igreja. Sabe o que chama isso, meus irmãos? Superficialidade, infantilidade, ignorância bíblica, engano de Satanás. Olha a igreja, uma ruína. Nós temos mais de 50% de divórcio dentro da igreja. Bateu o mundo. E nós vamos dizer que nós somos crentes, somos filhos de Deus. O que nós vamos dizer para o mundo? Irmãos, você não quer ouvir a verdade. Você quer ouvir 10 passos para você ser feliz. Na verdade, não dê passo nenhum. Se ajoelhe diante de Deus arrependido, pedindo clemência, misericórdia, porque estamos no caminho errado. Como marido, como esposa, como pais, como filhos, como assembleia. Uma característica do povo de Deus chama-se rebeldia. Rebelião contra a palavra de Deus. Ele não aceita a palavra de Deus. Ele não gosta de ser repreendido. Vai dizer, está no caminho errado. Não, não estou. Eu sei o que estou fazendo, estou seguindo meu coração. Seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Você vai confiar nele? Mas esse Cristo crucificado agora, amados irmãos, terceiro aspecto da cruz, Ele vive em nós, através do Espírito Santo de Deus. Então nós ganhamos na ressurreição de Cristo, nova vida. Nós ganhamos na ressurreição de Cristo, justificação. Justificados sois mediante a fé, tendo espaço com Deus. Deus nos vê como justos diante de Deus por causa do sangue do seu Filho. Da ressurreição de Cristo nós ganhamos o Espírito Santo não só entre nós, habitando em nós, dentro de nós. Na ressurreição de Jesus Cristo, amados irmãos, nós ganhamos a visão da vinda de Jesus Cristo, que Ele vai voltar. Irmãos, será que nós estamos entendendo o que é a cruz de Cristo? Você não vai ouvir pregação sobre a cruz de Cristo. Dificilmente. Mas os coaching da vida, os falsos evangélicos da vida, você vai ouvir. O que Jesus disse? Aquele homem chega para Jesus, quero te seguir, mas primeiro eu vou enterrar meu pai. O que você vai fazer? Deixe seu pai lá que seja enterrado pelos mortos. Seguir a Jesus tem um preço. Você quer me seguir? Então primeiro negue-se a si mesmo.
Segundo, pegue a sua cruz. Não é seu marido, sua esposa, é sua, é minha. Dia a dia, porque cada dia eu preciso ganhar a dimensão da morte para o pecado, morte para a carne, morte para mim mesmo, morte para o mundo, morte para Satanás. A carne está aí, o mundo está aí, o eu está aí. Eles estão vivinho da Silva. E eu e você, estamos vivos para ele? Ou nós estamos mortos para ele? Ah, amados irmãos, por isso chegamos numa situação da igreja que é lastimável. Lastimável. Você quer ver a igreja? Vai no mundo. Você quer ver o mundo? Vai na igreja. Dizia Spurgeon. Nós estamos pegando conceitos não bíblicos. Nós queremos aquilo que agrada o nosso ego, o nosso eu. Isso é justiça própria, trapo de imundícia, não serve para nada. Só a justiça de Cristo para nós é suficiente. Amados irmãos, enquanto nós não negarmos a nós totalmente, e a nós mesmos, e não nos rendemos completamente a Deus, e reconhecermos que é impossível eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, se Cristo não tem sido formado em mim. Se a vida, o caráter de Cristo não tem sendo formado em mim. É impossível a mulher ser submissa em amor ao seu marido, se Cristo não está sendo formado nela. Um Cristo submisso, dependente, eu não faço nada sem meu pai. Tudo que eu faço foi aquilo que meu pai mandou fazer. Nós temos muito de nós ainda, irmãos. João Batista, ele definiu o alvo de Deus para a minha vida e sua. Convém que Cristo cresça e que eu desapareça. O que acontece conosco? Nós colocamos o eu no trono e Cristo lá embaixo. Não há perdão, não há reconciliação, não há mudança de vida, não há reconhecimento de pecado, reconhecimento que está errado. Não é assim que Deus quer. Deus quer assim no nosso casamento, nossa vida conjugal, seja em qualquer aspecto, físico, emocional, espiritual, seja qualquer aspecto. É assim que Deus quer. Então eu quero. Amados irmãos, nós fechamos para a ação do Espírito Santo de Deus, por isso entristecemos o Espírito Santo de Deus, apagamos Ele. Resistimos ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer encontrar caminho em nossos corações para que Ele possa formar Cristo em nós. Não é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, olhando Ele como por espelho, de glória em glória, nós somos conformados à imagem e semelhança de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. O que você vai dar para sua esposa? Cristo. O que você vai dar para o seu marido? Cristo. Resume tudo, irmãos. E qual é o problema então? Nós. O problema não é o nosso cônjuge. O problema somos nós. Nós sempre queremos arrumar alguma desculpa para nós não amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, para nós nos sujeitarmos ao nosso marido como no Senhor. Sempre nós vamos ter desculpa. Mas Ele e ela é assim. Jesus nos amou independente, amados irmãos, de quem nós éramos e quem nós éramos. Filho da ira, filho da desobediência, filho do diabo. E Ele vai dizer, amados irmãos, você quer me seguir? Se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos do que a mim, Ele não está dizendo para você não amar essas pessoas. Amar mais. Sem detrimento de fazer a vontade de Deus, você vai querer agradar o seu cônjuge. Está errado. Primeiro, Deus, isto daqui agrada o teu nome? Então está certo.
Irmãos, nós somos antropocêntricos, egoístas. Olha a última igreja do Apocalipse. Laodiceia é a nossa época. Sabe o que quer dizer Laodiceia? Igreja do povo. Como diz aí o mundo, a voz do povo é a voz de Deus. Aí a pergunta é essa: o que você quer? Aí eu gosto assim. Como você quer o seu casamento? Assim. Então vai ser assim. E aonde que Jesus está? Do lado de fora. Não aceito Jesus. Não quero ouvir Jesus. Porque Jesus, amados irmãos, o nosso Senhor, Ele veio cheio de graça e de verdade. Não há mentira. Graças a Deus, Jesus nunca alisou ninguém. Jesus amou e falou a verdade. O que a gente faz? Relativo à Bíblia. Uma meia mentirinha não vai ter problema, aquela coisa toda. E nós vamos levando a nossa vida para baixo. Então nós negligenciamos a grande e poderosa salvação. Nós temos incredulidade para crer na que a Bíblia diz. Quem diz foi Deus quem diz, e é Deus que é fiel, e é Deus que vai operar, se eu e você nos rendermos a Ele. Mas você quer?